Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho seguido uma série de sermões descrevendo os ensinos de Jesus Cristo, extraindo esses ensinos do livro ou da epístola de acordo com Mateus. E hoje, queridos irmãos, vamos continuar essa secção e descrever duas partes do ensino de Jesus Cristo em Mateus 10. Mateus, como mencionei previamente, demonstra Jesus Cristo como Rei dos Reis, como o ungido, como o Messias, o Cristo. E, para provar que ele é o Cristo, descreve um número de curas e de milagres que ele fez para provar que ele é o Messias. Depois, um bocadinho, quando nos aproximamos da secção que eu quero cobrir hoje, que é no capítulo 10 de Mateus, quando se aproxima dessa secção, no capítulo 9, Jesus Cristo demonstra o que ele fazia aqui no versículo 35. Mateus 9, versículo 35, diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Por isso o que ele fazia, estava a ensinar, a pregar e a curar vários tipos de doenças. Depois vê-se aqui que uma das tarefas dele foi de treinar os seus apóstolos, para que quando ele, depois dele ter morrido e ser ressuscitado, os apóstolos podiam continuar com a edificação e o crescimento da igreja. E por isso vê-se aqui que ele avisa as pessoas e então começa a dizer aos irmãos para rogar ao Senhor, no versículo 38, rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E na verdade é o que Jesus Cristo agora começa a fazer no capítulo 10, é escolher esses trabalhadores da seara, aqueles que ele decidiu, escolheu e decidiu e enviou. Foram escolhidos por Jesus. Porque diz aqui no capítulo 10, versículo 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Ele os escolheu e deu a eles autoridade. Aqui vê-se pontos importantes. Que deu a eles autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E depois descreve os nomes dos 12 apóstolos em 3 grupos de 4. Primeiro, Simão, sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Este é o primeiro grupo de 4, são dois irmãos uns dos outros fisicamente. O segundo grupo de 4 começa aqui com Filipe, vê-se aqui, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que esse era o segundo grupo de 4. E o terceiro grupo de 4 é Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vê-se sempre nas descrições dos 12 apóstolos que Pedro é descrito primeiro e Judas Iscariotes é descrito ao fim. Vê-se também que eles eram enviados em 2 em 2, em grupos de 2 em 2. A comissão foi feita quando eles foram comissionados, digamos assim, em grupos de 2. Vejam, por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Diz assim:
Diz assim, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Por isso enviou-os 2 em 2, em pares. Então, continuando a ler em Mateus capítulo 10, versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E agora vamos ver esta primeira secção, esta primeira porção do discurso de Jesus Cristo, porque este discurso está dividido, digamos assim, em 3 partes. A primeira parte é do versículo 5 a 15, que termina essa secção em dizer, em verdade vos digo. A segunda secção, ou parte, é do versículo 16 a 23, que também termina dizendo, em verdade vos digo, no versículo 23. E a terceira secção está aqui a partir do versículo 24 até 42, onde acaba no versículo 42 também dizendo, em verdade vos digo. Por isso, vê-se estas 3 secções. Como eu disse, a minha intenção hoje é de cobrir as 2 primeiras secções. Ora, esta primeira secção, ou esta primeira porção, ou parte do discurso de Cristo, é uma direção, embora breve, mas é uma direção à missão dos apóstolos, que ele os enviou nessa primeira, digamos assim, estágio de treino. E depois descreve assim, estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E então as instruções que ele dá é acerca de onde são enviados, do que devem dizer, do que devem fazer, como se devem de comportar. São instruções básicas de aonde irem, e o que dizerem, e o que fazerem, e a conduta deles. Vejamos então aqui em primeiro, diz assim, dando-nos as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também notem que eles estavam na Judeia, mas a instrução é para ir aos israelitas. E sabe-se que, na verdade, o Evangelho foi pregado inicialmente aos judeus, depois aos israelitas, na dispersão, e depois, quando esses, na diáspora, e depois, quando esses rejeitaram, depois foi para os gentios. Vê-se, por exemplo, a epístola de 1 Pedro, a dizer, no capítulo 1, versículo 2, que a mensagem foi enviada à diáspora. Também se vê que foi primeiro a Israel, mas depois vê-se, por exemplo, o sonho que Pedro teve em Atos 10, para ele entender que tinha que ir aos gentios, isto é, especificamente nesse caso, Cornélio, e depois vê-se, por exemplo, outros que foram aos gentios também, como, por exemplo, Paulo. Continuando então a ler, aqui no versículo 7, e à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. E aqui é o que eles tinham de dizer. Ora, vimos que eles foram enviados. Diz, estes 12 enviou Jesus. A palavra enviar vem da palavra apostelo, que é enviar. Enviados. E foram enviados para pregar que está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Queridos irmãos, nós temos que pregar o Evangelho do reino de Deus. Deus
estava a tomar uma ação decisiva e específica, porque coisas iam acontecer à nação de Israel. A nação de Israel iria ao cativeiro de novo e nunca mais seria estabelecida uma nação até ao período agora antes da vinda de Cristo, e daí em diante, quando Cristo vier, será estabelecido então um reino que crescerá e no qual Jesus Cristo vai reinar e estabelecer uma ordem mundial de paz ao mundo inteiro, que é o Evangelho do Reino de Deus. Que esta é a boa nova do Reino de Deus, do governo de Deus a governar na terra. E essa é a nossa missão. O que nós temos que fazer é o que nós temos que dizer. Vejam, por exemplo, aqui em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui vê-se que Deus escolheu, através de Abraão, Isaque e Jacó, este povo, que era esta vinha, e que deviam de ter produzido bom vinho, bom produto, bom resultado. Pois diz aqui, agora, versículo 3, agora, pois, aos moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Façam esta decisão entre Deus e a vinha de Deus, que era a responsabilidade que o povo israelita tinha de cumprir como seu povo. Que mais se poderia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. A intenção de Deus era para os israelitas produzirem bons frutos no mundo, para que pudessem ser uma nação exemplar, uma nação sacerdote para as outras nações do mundo. Mas eles falharam, deram uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, isto é a sua cerca, vou tirar a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Queridos irmãos, este é o castigo que Deus está a dar às nações israelitas, tipicamente hoje em dia as nações de fala inglesa, porque não obedeceram a Deus. Não obedeceram a Deus. E veja então aqui em Mateus 21. Mateus 21, versículo 33. Mateus 21, versículo 33. Porque vemos aqui no exemplo da vinha, é que Deus vai castigar a vinha. E por isso Jesus Cristo disse aos apóstolos para empregar o Evangelho do Reino de Deus, porque aquele país, as nossas nações hoje em dia, vão ser castigadas. As nossas nações hoje em dia vão ser castigadas. O dia de juízo está perto. E por isso vai haver um grande castigo no mundo. Vai haver um grande castigo no mundo. E por isso vejam aqui em Mateus 21, 33 a 37.
Diz assim, tentar noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. É o mesmo exemplo que lemos em Isaías 5. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arredentou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e o outro apedrejaram. Aos profetas de Deus foram matados ou apedrejados ou espancados. Versículo 36. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, no último caso, no último momento, enviou-lhes o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E por isso é que Jesus Cristo estava agora a pregar a verdade a eles, a dizer o reino de Deus, porque isto é o último. Enviou-lhes o seu Filho, Jesus Cristo, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E sim, mataram Jesus Cristo. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Infelizmente, foi o que aconteceu. Quando depois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam, fará perecer horrivelmente a esses malvados e redentará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Eles sabiam a profecia. E viram, isto vai ser castigado, esta pessoa, com esta parábola. Perguntou-lhes, versículo 42, Jesus, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, isto é Jesus Cristo, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, aqui está a lição. Portanto, vos digo que o reino de Deus, Jesus Cristo estava a pregar a eles o reino de Deus. E estava a dizer a eles, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Será entregue a um povo. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Com licença. Jesus falava a respeito deles. E por isso é que Jesus estava a treinar os discípulos aqui para pregarem o Evangelho. Pregarem o Evangelho do reino de Deus. A boa nova do reino de Deus por vir é a única esperança que nós temos. É a única esperança que este mundo tem. Queridos irmãos, sim, vemos pessoas a sofrerem. Vemos pessoas a sofrer e dizemos, como é que podemos ajudar? Há tantas pessoas a sofrer, como é que podemos ajudar? É difícil, irmãos, quando vemos isto, mas o ponto é o seguinte, a única esperança que existe é a segunda vinda de Jesus Cristo. É a única esperança que existe. E por isso, continuando então a ler aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 8. No versículo 7 diz, pregai, que está próximo do reino dos céus. E versículo 8, isso era o que deviam dizer, é pregar o Evangelho do reino de Deus. E versículo 8, o que deviam de fazer, dizer, curai enfermos, purificai leprosos, expelir demónios, de graça recebestes,
e de graça dai. A palavra ou a frase ressuscitar mortos não está na maioria dos manuscritos gregos. Só está nos manuscritos alexandrianos. Isso é um outro ponto importante para vocês entenderem. Mas aqui está o que devemos fazer. É servir com a instrução. Naquele caso, para os apóstolos, eles tinham o poder de curas. Chamava a atenção que eles eram os apóstolos. E era, digamos assim, o sinal dos apóstolos. Sim, era o sinal dos apóstolos. Eles tinham autoridade. A eles foi dada essa autoridade. Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Vejam comigo, se faz favor. Lucas 9, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder. Isto é, os qualificou com poder. E autoridade, isto é, os autorizou sobre todos os demónios e para efetuarem curas. Deu a eles poder. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é para ser respeitado. E depois ele disse como se devem de conduzir. Disse, de graça recebestes, de graça dai. Como é que nos devemos conduzir? Recebemos de graça, damos de graça. Por isso a boa nova do reino de Deus é dada de graça pela Igreja de Deus Unida. De graça recebemos, de graça damos. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 17. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos mercadejando, não estamos a fazer mercadoria, não estamos a vender a palavra de Deus como as outras pessoas fazem. É o que Paulo está aqui a dizer em 2 Coríntios. Nós não estamos a fazer mercadoria, não estamos a fazer negócio com a palavra de Deus. Os negociantes corroíam as coisas adicionando água para não ser assim puro e para fazerem mais dinheiro. E o que as pessoas hoje em dia estão a diluir a verdade de Deus, a palavra de Deus, para o seu ganho. Para o seu ganho. Muitas pessoas estão aí a vender livros, a dizer, olha, estamos a dar o Evangelho, estão a vender os livros, estão a pôr um preço. Estão a pôr um preço à verdade. E, queridos irmãos, não há preço. A maneira que nos devemos conduzir é de graça recebemos, de graça damos. Perdão. Continuando então, em Mateus capítulo 10, versículo 9 a 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Nós devemos trabalhar em fé como ministros de Deus. E sim, andamos em fé. Esta instrução, vejam por exemplo em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 35 a 36, foi alterada mais adiante por Jesus Cristo, ou modificada, ou rescindida, digamos assim, em Lucas 22, 35 a
36. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada. Nada, disseram eles. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Queridos irmãos, a instrução mais adiante foi de que usamos os dízimos. Com licença. Usamos os dízimos para fazer a obra. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. E é, na verdade, como a Igreja de Deus Unida funciona hoje. Nós funcionamos em fé, mas pelos dízimos que nos são dados por irmãos na Igreja. E, queridos irmãos, só podemos fazer esta obra através da bondade de outros irmãos que estão a dar o dinheiro para nós fazermos a obra. Sim, queridos irmãos, existem outras pessoas que têm missões, têm responsabilidades de fazer outras obras físicas. A nossa responsabilidade na Igreja de Deus Unida é de usar os poucos recursos que temos para dar a única esperança ao mundo que ninguém mais está a dar, que é a boa nova do reino de Deus. Essa é a nossa missão, irmãos. Por isso, o nosso dinheiro, que é pouco, é usado para este propósito. Porque esta é a nossa missão. Essa é a responsabilidade que nos foi dada por Jesus Cristo. Sim, existem pessoas com dificuldades físicas. Ninguém diz que não. Mas existem outras organizações que estão missionadas, que têm a responsabilidade e que estão organizadas para ajudar dessas maneiras. Nós temos que focar no que as outras pessoas não fazem, que é pregar a boa nova. Porque quando estas coisas terríveis que estão prestes a acontecer, as pessoas têm uma esperança. Porque senão vão perder a esperança. Agora, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 a 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo ordenou que nós que pregamos o Evangelho, que vivemos dos dízimos que os irmãos dão para a Igreja, para nós podermos pregar o Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele tinha uma glória muito específica. Mas, queridos irmãos, nós na Igreja de Deus entendemos que, tal como diz, por exemplo, no versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. E vocês leem os sacrifícios, veem esses sacrifícios todos dos sacerdotes, eles comiam essa carne, essas ofertas. Nem todas as ofertas, os holocaustos não comiam, mas certas ofertas comiam. E por isso, diz assim, quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. E por isso ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo não usou esta oportunidade, digamos assim, esta possibilidade, porque estava a provar o seu sacrifício. Mas igualmente, queridos irmãos, nós quando vamos ao Brasil e a Portugal e a outros países,
nós não estamos a usar os benefícios que vêm desses países. Nós estamos a usar os dízimos de irmãos dos Estados Unidos. A obra feita no Brasil é paga pela sua inteireza. Talvez haja alguns reais que não seja verdade, mas 99,99% é pago pelos dízimos dos irmãos dos Estados Unidos. E por isso, irmãos, é uma obra de fé. É uma obra de fé. E, queridos irmãos, o dia está perto. Vai haver um grande desastre. Uma grande queda monetária e financeira dos Estados Unidos. E quando isso acontecer, queridos irmãos, esta boa nova do Reino de Deus vai parar de ser pregada. E vai haver uma fome de ouvirem a palavra, como dizem Amós. Queridos irmãos, temos que fazer a obra agora. Temos que usar os poucos recursos que temos agora para pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade hoje em dia. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Queridos irmãos, esta é a única maneira que podemos estar a pregar o Evangelho da Boa Nova hoje em dia. Sim, vai haver outra maneira durante o período das duas testemunhas. Mas hoje em dia é desta maneira, é da maneira que Deus abriu as portas. E vejam aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, pois a Escritura diz, não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Nós entendemos que amortecer o boi quando pisa o trigo quer dizer que nós vivemos da obra do Evangelho para servir a vocês. Essa é a nossa responsabilidade. E isso é o que Jesus Cristo estava a dizer aqui. De graça recebemos, de graça damos, em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Continuando então a ler, diz assim, não vos provareis do ouro, sim, já digo, disse 9 e 10, e disse, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Continuando então no versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entregares na casa, sadaia. Diz, cumprimentos, saúde, shalom, ou que palavra que vocês usem. Ora viva, bom dia, como estão? Dão uma saudação. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Por isso, não fiques lá. Se não és aceito, vai para outro sítio, vai para outro local. Por isso nós, quando pregamos o Evangelho, temos de ter cuidado que vamos a pessoas que estão interessadas. Fazemos a pregação e fazemos visitas àqueles que estão interessados, que de facto querem saber. Os outros que vamos lá, eles só querem nos estar a ensinar, que são doutores. Então, saímos e vamos para outra casa. É o que diz aqui. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Queridos irmãos, o que está a dizer aqui é que se não respeitam os representantes espirituais de Cristo,
se não respeitam os representantes espirituais de Cristo, vão ter que dar uma resposta no dia do julgamento, no dia do juízo. Vocês podem ler em Mateus capítulo 10, e versículo 20 a 24, que diz, por exemplo, Mateus 11, versículo 20 a 24. Então Jesus foi a várias cidades, e depois diz, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se tivesse operado estes milagres, elas se teriam arrependido. Com licença. Vejam também em Mateus capítulo 12, versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Queridos irmãos, no dia do juízo, neste dia em que o resto dos mortos vão ser ressuscitados, que vai ser 1000 anos depois da primeira ressurreição, como lê em Apocalipse 20, versículo 5, neste dia de juízo, vão as pessoas todas ser ressuscitadas ao mesmo tempo, como lemos aqui. E vai haver um juízo, vai haver um julgamento. E vão ter que vencer e tornar-se a ser melhores pessoas. Queridos irmãos, o problema é que as pessoas odeiam a verdade, odeiam a luz, amam a escuridão. E por isso não querem ouvir a verdade. Continuando então a ler, em Mateus capítulo 10, vamos então agora andar para o versículo 16. Com licença. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está aqui agora, estamos a entrar nesta segunda parte do ensino de Cristo aos apóstolos, do versículo 16 até ao versículo 23. E nesta segunda parte do seu discurso, está a dar direções que são, digamos assim, permanentes. Direções que, quando pregamos o ministério do Evangelho, vai haver perseguições, vai haver dificuldades, vai haver oposição. E por isso, diz assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não estejam aí a ir e a dizer, olha, ataquem-me. Olha, eu quero ser um mártir. Ataquem-me a mim. Não. Façam isso com cuidado, para não atrair, digamos assim, perseguição desnecessária. Porque perseguição haverá. Mas não estejam a pedir perseguição. Continuando então a ler, diz assim, cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos aceitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governantes e de reis, para lhes servir testemunho, a eles e aos gentios. Exatamente. Jesus Cristo está aqui. Eu vos envio. Uma vez mais, são enviados por Jesus Cristo. Oh, quantas vezes é que eu encontro pessoas a dizer, olha, eu quero ser um pastor. Eu quero ser enviado. Eu fui enviado. Fabricam este ponto de dizer, olha, eu fui enviado. Ou eu quero ser um enviado.
Queridos irmãos, é Deus, através de Jesus Cristo, que escolhe quem são os que Ele quer enviar. Não é você. Não é você. Quantas vezes é que uma pessoa vê isto na Bíblia e as pessoas ainda têm esta coisa na mente? Olha, eu quero ser isto, aquilo, aquilo outro. Sim, ter o desejo de ser servir ao Senhor é um bom desejo. Mas quem o escolhe e quem o envia é Deus através da cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E por isso está aqui a dizerem: acautelai-vos dos homens. Acautelai-vos dos homens. Dos governos locais. Da religião, das pessoas religiosas. E depois, desses líderes. Começa com os governos locais. Começa com as pessoas religiosas que vão atacar a você. Porquê? Porque não gostam de ouvir a verdade de Deus. E depois vai subir, acrescentar, aumentar esse ataque aos reis e governantes. Foi o que aconteceu com Cristo. Foram os líderes religiosos. E depois levaram-no às autoridades governamentais, a Pilatos. Vê-se também no caso de Pedro, que teve que se apresentar perante o Sinédrio. Vê-se também o caso de Estevão, que também, igualmente, em Atos 6 e 7, teve que se apresentar também perante o Sinédrio. Vê-se Paulo em várias áreas gentias, e que foi atacado, principalmente ao fim do livro de Atos, do capítulo 21 e 26, pelo seu próprio povo, que depois o enviaram, ou que ele apelou, porque senão o iam matar lá. O apelou a Roma. E depois vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18, que Paulo disse: ninguém está comigo, estou sozinho. Estou sozinho. Teve que se manter sozinho. Vê-se aqui no versículo 20 de Mateus 10. Quando vos entregarem, no versículo 19, quando vos entregarem, não codejem como que veis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que veis dizer, visto que não sois vós os que faleis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Nós falamos através do poder do Espírito Santo, que nos inspira, que nos guia a dizer as palavras corretas. No versículo 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Em meu nome vão-te matar. Queridos irmãos, muitas pessoas pensam que Jesus Cristo veio para trazer paz ao mundo na sua primeira vinda. Não, não veio na sua primeira vinda para trazer paz ao mundo. Jesus Cristo veio na sua primeira vinda para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para estabelecer ou edificar a Igreja de Deus e para sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Na sua segunda vinda, sim, Ele vai trazer paz ao mundo. Perdão. Mas isso é na segunda vinda dele. E como lemos aqui no versículo 22, diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Às vezes, membros na igreja pensam: olha, se vamos tratar as pessoas bem, eles vão gostar de nós. Não é necessariamente esse o caso. Porque aqui diz: sereis odiados de todos.
Porque odeiam a luz. Porque o mundo odeia a verdade, odeia quando as pessoas obedecem aos mandamentos de Deus. Se a luz de Jesus Cristo está a brilhar em você, não quer dizer que o vão amar. Na verdade, cristãos, hoje em dia no mundo, que levam o nome de Cristo, mesmo que não saibam as coisas que nós sabemos, por exemplo, em países muçulmanos, estão a morrer por causa do nome de Cristo. Até nestes países, nossos países, vamos ser atacados se falamos contra certas ideias liberais que existem hoje em dia no mundo, na nossa sociedade. Por exemplo, ideias liberais acerca do sexo. Homem com homem, ou mulher com mulher. As pessoas falam contra isso, porque está escrito na Bíblia, as pessoas vão ser atacadas. Leiam comigo, se faz favor, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, vejam aqui. Muito importante. É o que está a acontecer hoje em dia. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Porquê? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Estão a conspirar contra o Pai e contra o Filho de Jesus Cristo, dizendo: rompamos os seus laços, os laços de Deus, seja isso do Pai ou do Filho, os laços de Deus. Que é isso? É porque querem fazer o que querem apetecer. Não querem obedecer às leis de Deus. Querem romper estes laços que dizem que a lei de Deus é. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. O Senhor diz, as pessoas não sabem o que estão a dizer. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Eu, o Pai, constituí o meu rei, Jesus Cristo, sobre o meu santo monte Sião. Jesus Cristo voltará na segunda vinda para a terra, no monte Sião, começando da área onde é o Jerusalém hoje em dia. Proclamarei o decreto do Senhor, do Pai. Ele me disse: tu és meu filho. Sim, o Pai disse a Jesus Cristo: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás. Jesus Cristo vai governar com uma vara de ferro, e as pedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Sim, os líderes das nações precisam de ser prudentes. Deixai-vos advertir os juízes da terra. Servi ao Senhor Rei que virá para a terra, a segunda vinda de Cristo, é servir ao Senhor Jesus Cristo com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, isto é Jesus Cristo, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. A ira de Deus, a ira do Pai, a ira de Jesus Cristo virá à terra para trazer paz à terra. Estes dias estão à esquina, queridos irmãos.
Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Queridos irmãos, graças a Deus, Jesus Cristo virá para a terra para trazer paz a este mundo. Graças a Deus. Continuando então em versículo 22 de Mateus 10. Diz assim: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até ao fim. A palavra perseverar aqui é do grego 5278, hupomeno, que quer dizer esperar com paciência. Isto é, durar com paciência, esperar pacientemente, perseverar. Em Daniel capítulo 12, versículo 12, ora, como sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas no tempo de Cristo já havia, os apóstolos frequentemente citavam o que se chamava o Septuaginto, que era a tradução em grego do Antigo Testamento. E em Daniel 12, versículo 12, no Septuaginto, isto é, na tradução grega do Antigo Testamento, diz assim: bem-aventurado o que espera. E nessa versão do Septuaginto, a palavra espera é hupamoneo. A mesma palavra, perseverar. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Queridos irmãos, interessante e significante esta profecia dos 1335 dias. Isso é um outro assunto. Mas precisamos de perseverar até esse ponto. Pelo menos até esse ponto. Veja aqui em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos 13, 13. Sereis odiados de todas, ou de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Temos que esperar pacientemente até ao fim. Hupamoneo. Ver outro exemplo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A palavra pacientes na tribulação é hupomeno. Hupomeno. Esperar pacientemente. Sede pacientes na tribulação. Nas dificuldades. Esperem pacientemente. Na oração, perseverantes. A palavra perseverantes aqui é outra palavra que quer dizer sejam firmes, sejam constantes, sejam inabaláveis na oração. Mas hupomeno, que é paciente, esperar pacientemente na tribulação. Vejam, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Hupomoneo. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com hupomeno, com paciência. Isto é grato a Deus.
Precisamos de suportar com paciência as aflições, particularmente quando são injustas. Vejam em Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Versículos 16 a 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança, upomeno. É na vossa paciência, perseverança, upomeno, que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna. Queridos irmãos, esta perseverança paciente até ao fim é chave para a salvação. É uma das chaves para a salvação. É importantíssimo. Isto é, precisamos durar sem quebrar. Precisamos durar sem quebrar, pacientemente, até ao fim. Se você desiste 1 minuto antes de morrer, desistiu. Que pena, não é? Porque não durou, não esperou pacientemente até ao fim. Queridos irmãos, esta paciência de durar, perseverar até ao fim, pacientemente, é um fruto do Espírito Santo e é vital para a nossa salvação. Por isso, Jesus Cristo, neste ensino aos apóstolos, primeiro vê-se que foram enviados, não se enviaram eles próprios. Não sei quantas vezes é preciso estar a dizer isto, porque muitos de vocês não entendem. Foram enviados. É Deus quem nos seleciona, quem nos escolhe e quem nos envia. Depois, o que tinham a dizer, os enviados, o que têm a dizer é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Tinham que curar, isto é, ajudar a dar a única esperança de cura mental, que é a vinda de Jesus Cristo. A maneira da conduta deles é que faziam isto de graça, porque receberam de graça. E precisamos ter cuidado dos homens, porque vamos ser odiados. Mas temos que perseverar pacientemente até ao fim. Os que vão estar com ele vão ser chamados, escolhidos e fiéis, porque se mantiveram fiéis, porque isto é, porque se perseveraram pacientemente até ao fim.